falar um pouquinho mais sobre o livro de Isaías, a partir do livro Introdução ao Antigo Testamento, de Werner Schmidt, da editora Sinodal. Schmidt diz que o extenso livro que a tradição atribui ao profeta Isaías constitui uma obra literária extremamente complexa, que se formou no decorrer de vários séculos. Já na Idade Média se constataram diferenças entre as diversas partes do livro de Isaías, mas foi só depois de 1780 que paulatinamente se impôs a conclusão de que os capítulos 1 a 39 e 40 a 66 devem ser separados a dois autores distintos, Isaías 1 e a um autor desconhecido que costuma se chamar Deutero Isaías. Então, a gente tem, ou seja, segundo Isaías, vários motivos nos forçam a desistir de afirmar que haja homogeneidade no livro de Isaías. Você percebe que no caso aqui, o Schmidt, ele já viu que já começa contrário ao Clyde, certo? E aí nisso, segundo capítulo 6, versículo 1, Isaías viveu antes de 700 a.C., na época em que os assírios representavam uma ameaça. Ele os menciona nominalmente, no capítulo 10 e outras passagens. Os capítulos 40, porém, já pressupõem a destruição de Jerusalém pelos babilônios, no ano de 587 a.C. Correspondentemente, em Isaías 47, anuncia-se a queda não mais de Assur, mas de Babel. Menciona-se, inclusive, vez por outra, o nome do rei persa Ciro. B. A linguagem, as formas estilísticas, o mundo de ideias e a intencionalidade se alteram por completo a partir do capítulo 40. Em vez de ameaças e juízo, predominam promessas de salvação e costumam-se ajuntar ao nome de Deus apostos como o Santo, o Salvador e similares. C. Os capítulos em prosa, 36 a 39, um acréscimo posterior proveniente de segundo livro dos Reis, capítulo 18 a 20, revelam que de início o livro fechava com o capítulo 35. Somente a partir do comentário de Isaías, escrito por um autor chamado Drum, em 1892, quarta edição, até hoje significativo, separa-se por sua vez o Deutero Isaías, que são os capítulos 40 a 55, do Trito Isaías, ou seja, terceiro Isaías, que é do capítulo 56 ao 66. Na estruturação geral do livro, se oculta um significado especial, de forma análoga à composição de outros livros proféticos. A mensagem de Isaías 1, onde predomina o anúncio de desgraça, parece confluir para a promessa de salvação em Isaías 40. Então a gente tem essa situação aqui, né, de onde se pressupõe em vez de uma construção homogênea, uma construção heterogênea. Dentro de Isaías 1, já o capítulo 2 é aberto por um novo título. Assim, também esse livro se compõe de coleções menores, mais ou menos perceptíveis, como os capítulos 1, capítulo 6 a 8, o capítulo 28 ao 32. Vamos lá. Em relação, a relatos na primeira pessoa do singular, é mais provável que as coleções tenham surgido num grupo de discípulos, onde tem também se nós, por exemplo, observarmos, embora às vezes Isaías tenha notado ou ditado ele mesmo a mensagem, por causa do seu significado futuro, conferir relatos na primeira pessoa do singular nos capítulos 6, lembra, ai de mim, é mais provável que as coleções tenham surgido num grupo de discípulos, o relato em terceira pessoa no singular. Como no livro de Oséias, palavras de salvação foram colocadas no final de coleções menores e mais antigas. E aí a gente tem aqui, mesmo que as expectativas de salvação se acumulem, mesmo que elas possam se acumular, a gente vai reparar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Pastor, oi. O senhor falou aqui, lembrar de mim, no 6, é o 6. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de puros lábios. Lembrar de mim. Não.
Aí nesse caso, mesmo que as expectativas de salvação se acumulem na parte final de Isaías, o princípio estruturador do livro não se encontra na ordem de juízo, ao juízo seguir a salvação. Há compilações de palavras dirigidas contra o próprio povo e um bloco de ditos contra povos estranhos, de forma que surgem 3 segmentos principais. Estes são interrompidos por 3 extensos acréscimos posteriores. A gente tem, por exemplo, no bloco 1, predominantemente ameaças contra Judá e Jerusalém. Então a gente tem uma síntese aqui mostrando os filhos apóstatas, né, no versículos 2 e 3 do capítulo 1, Jerusalém comparada a Sodoma nos versículos 4, 8 e 9, crítica ao culto e à falta do direito, né, vossas mãos estão cheias de sangue, versículos 10 a 17, convocação para julgamento do versículo 18 a 13, purificação de Jerusalém, ou seja, restituir-te-ei os teus juízos como eram antigamente, versículos 21 a 27, culto às árvores, versículo 29, e aí a gente tem no capítulo 2, deixa eu ver aqui, peregrinação dos povos a Sião, o dia do Senhor, no quadro referencial em parte secundário, no capítulo 3, contra o sustento e apoio, os cargos de mando, contra as mulheres nobres, no capítulo 4, a glorificação de Sião, no capítulo 6, assim chamado documento original ou escrito memorial de Isaías, a visão da vocação, redigida em forma de relato na primeira pessoa, eu vi o Senhor, com a missão de provocar o endurecimento. 7, encontro do profeta com o rei Acaz durante a guerra sírio-efraimita, em 2 episódios. Versículo 9, se não credes, certamente não permanecereis. 14, sinal de Emanuel, eis que a jovem concebeu. 18, ditos distintos, juízo realizado por intermédio de Assur. A gente tem no capítulo 8 a desgraça anunciada ao reino do norte, também Javé, a pedra de tropeço selada, a mensagem dos discípulos. Deixa eu ver aqui, o Cântico da Vinha, né, no capítulo 5, tem também o ai sobre Assur, diversos ditos, profecias messiânicas. No capítulo 12, o hino escatológico de agradecimentos, né, e isso é o primeiro bloco. O segundo bloco está a parte do capítulo 13 ao 23, em que a gente tem ameaças contra as nações, sentenças contra elas, né, contra Babel, Assur, Filisteus, Moabe, Edom, Tiro, Sidom. E aí no capítulo 14, como caíste do céu, ó estrelas da alva, que é o que o pessoal usa para falar sobre a origem de Satanás, exatamente. Então, aí a gente tem esse caso, deixa eu ver aqui, há uma discussão, como já falamos aqui, e profecias contra os filisteus, contra o jardim de Adonis, contra o Egito e a Etiópia. No capítulo 18, palavra dirigida a uma delegação etíope. No capítulo 20, nós temos uma ação simbólica de Isaías contra o Egito, em que ele anda por 3 anos despido e descalço. Isso aí, despido, pelado. E aí nesse caso, assim, a ideia dele não era apenas só falar, mas ele queria dramatizar, né? E realmente deve ser um negócio chocante, né? Um homem de Deus andando nu no meio do povo para dizer o que ia acontecer, deve ter sido um negócio meio esquisito mesmo. E aí nisso, contra Jerusalém e os funcionários da corte, ou seja, o pessoal, né, da elite, do governo, sabe como é que é? Então rola um lance desse. Mas essa questão nu, será que era totalmente? Aí eu não sei, é uma questão de pesquisar. Eu sei de um negócio, chocou. No capítulo 24 a 27, o assim chamado Apocalipse de Isaías, né, da época pós-exílica, falando sobre as coisas depois. O terceiro bloco, ameaças contra Jerusalém, da época tardia de Isaías, antes de 701. O assim chamado ciclo de Assur, diversos ais sobre Samaria, contra a sociedade, contra o sacerdote e o profeta, aliança com a morte,
obra estranha de Deus. Eis que assenta em Sião uma pedra angular, ai sobre Jerusalém, a cegueira do povo, contra a proteção do Egito. Lembra, a questão não é tanta política, mas a questão de você confiar mais no poder humano do que no poder divino. E aí a gente tem a imitação de uma liturgia com lamentação e oráculo de salvação, juízo sobre Edom, redenção e retorno a Sião, e apêndice histórico extraído, né? Descrição do cerco de Jerusalém feito por Senaqueribe, salmo de agradecimento de Ezequias. Com maior probabilidade encontramos palavras autênticas de Isaías nos capítulos 1 a 4, né? Versículo 1, 5 a 11, no 14, no 20, no 22 e no 28 a 32. Quando fala autêntica aqui, está falando no aspecto historiográfico, de algo que assim, você pode dizer que é algo que veio da mão de Isaías, entendeu? Não que necessariamente o que uma escola de profetas tem escrito, ou discípulos de Isaías tenham escrito, não tenha sido algo de Isaías. Se de repente eu sou pastoreado durante 10 anos pelo Jefferson e anoto todos os sermões dele, mesmo que ele morra, né, o que acontece? Aquele material está registrado. E eu não vou dizer que são meus sermões de pastor Jefferson Santos, do pastor Jefferson Santos. Ele riu, ela gostou de ficar para a memória, né? E aí o que acontece? No seu ministério já pede alguém para escrever, entendeu? Aí alguém que você deduz que vai morrer depois de você, é claro, né? Vai gravar? Então, tá certo. Aí nesse caso, enquanto que Amós e Oséias, eles atuam no reino do norte, Isaías é um profeta do reino do sul, mas ele se dirige às duas casas de Israel, né? Então, no caso, Amós, seu pai, que não deve ser confundido com o profeta Amós, por exemplo, deixa eu ver, exatamente, é o seu pai. No caso da sua mulher, atribui-se um título de profetisa. O próprio Isaías evita empregar o título profeta e prefere considerar-se a si mesmo como vidente. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 30, versículo 10, capítulo 2, versículo 1. E aí nisso, deixa eu ver aqui, visto que Isaías tem acesso ao rei e a grupos de funcionários mais grudados da corte, e também conhece bem a conjuntura política, social e cultica da capital, é possível que seja de origem nobre e tenha sido criado em Jerusalém. Por outro lado, o profeta é marcado intensamente pela tradição de Sião e pela tradição de Davi. Por seus contatos com o templo de Jerusalém, onde o decreto de certo foi vocacionado, Isaías possivelmente tenha se familiarizado ali com a linguagem dos salmos, que por sua vez reinterpreta de forma crítica. Então, uma lenda apócrifa e tardia, chamada O Martírio de Isaías, conta que o profeta foi cerrado ao meio no tempo de Manassés, segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 16, por ter afirmado que viu Deus, no capítulo 6, versículo 1, ter chamado Jerusalém de Sodoma e ter anunciado a devastação da cidade e da terra, capítulo 6, versículo 11. Isso significa que palavras decisivas da mensagem de Isaías provocaram escândalo até em tempos tardios. Então a gente percebe que assim, quem gosta de profeta? Entendeu? Por isso que eu bato na tecla do trabalho de mãe, né? A gente fica com bronca, a gente fica chateado. Por quê? Porque é alguém que quer o nosso bem, mas não passa a mão na cabeça, né? O período de atuação de Isaías, de aproximadamente 740, o ano de falecimento de Uzias, no capítulo 6, versículo 1, não pode ser datado com exatidão, até 701 a.C. É uma época politicamente conturbada por causa da crescente ameaça da Síria. Bem, na proclamação do período inicial de Isaías, se concentra, grosso modo, nos capítulos 1 a 5, a política externa, que mais tarde assume o lugar de destaque, capítulo 7, né, e capítulo 30 em diante. Ainda se mantém em segundo plano, as denúncias enfocam predominantemente a crítica social. Está todo mundo vivendo bem,
mas em compensação não estão levando Deus a sério. E aí nisso, o período inicial da atuação profética não pode preceder a vocação de Isaías, visto que o capítulo 6, versículo 1 contém a data mais antiga mencionada no livro de Isaías. E aí, deixa eu ver aqui, na época da guerra sírio-efraimita, por volta de 733 a.C., quando tentou se forçar a Judá a participar da coalizão anti-síria, ocorrem os episódios turbulentos de Isaías, capítulo 7. Segue-se um tempo de silêncio em que Isaías sela sua mensagem em seus discípulos e espera que Deus realize o que anunciou. Na época das rebeliões contra o Império Assírio, sob Sargão, rapidamente debeladas, se situa a ação simbólica de Isaías, capítulo 20, palavras como 18, versículo 1 em diante, talvez 22, versículo 15 em diante também. Durante ou após a destruição da região de Judá pelos assírios sob Senaqueribe, o cerco em Jerusalém, foram pronunciadas partes maiores do assim chamado ciclo assírio, nos capítulos 28 a 32, no ano de 701 ou 700, termina a atuação de Isaías em seus 3 últimos ditos, provavelmente, capítulo 1, versículo 4 a 8, 22, versículos 1 a 14, 32, versículos 9 a 14 também. Em comum com Amós, Isaías tem a crítica cultural e social, a expectativa da vinda do dia do Senhor, os ais, a polêmica contra a arrogância humana e etc. Mas Isaías supera Amós na variedade de seus temas, já que estende a sua mensagem a Jerusalém, abarca a política externa ou entrelaça firmemente o anúncio de juízo com o anúncio de salvação, como a gente vê no capítulo 1, versículos 21 e subsequentes. Também a linguagem de Isaías é rica em metáforas, chegando inclusive uma vez a ensaiar uma parábola, como está no capítulo 5. Bem, em questões fundamentais de conteúdo, há interpretações tão divergentes e a incerteza da distinção entre textos autênticos e acréscimos redacionais posteriores, importantes para qualquer compreensão global. É tão grande que se torna difícil traçar linhas gerais aceitáveis a todos. Entenderam quando o autor fala sobre autênticos, né? Tranquilo? Então vamos seguir. Bem, a visão do Santo Deus no seu trono, circundado por seu conselho, como está lá em Isaías capítulo 6, acaba numa ação de expiação que redime Isaías da culpa e o capacita para o seu serviço. A pergunta: a quem enviarei? Envia-me a mim. Assim, a visão de vocação torna-se também etiologia da sua mensagem de juízo. A visão não informa com detalhes sobre o momento e a maneira como se realizará o juízo, apenas sugere o seu motivo. Então ali Isaías está dizendo como ele foi chamado e por que ele prega o que prega. Deus o chamou para pregar e de certa forma provocar o endurecimento do coração do povo. Lembra? O calor e a luz do sol sobre a cera derrete, o calor e a luz do sol sobre o barro enrijece. E aí nisso ele incita o povo a não ter medo, a manter-se calmo e confiante em Deus. Na profecia altamente discutida de Emanuel, que em si não visa o nascimento e a colocação do nome, mas uma indicação cronológica, qual seja o momento da divisão do país. Para Isaías, o resto é o que sobrou, em sentido negativo, da catástrofe, uma série de anúncios de juízo, não deixa espaço nem para a esperança. Então a gente observa isso no início de Isaías, que o pessoal questiona em relação à questão do final de Isaías. E aí, deixa eu olhar aqui, espera aí, opa, só um instante, espera aí, eu queria acenar para o pessoal, mas eu acabei, nisso que eu fui acenar para o pessoal, acabei aumentando o negócio. Então, deixa eu ver aqui. Quero dar tchau pro pessoal, mas tá ruim aqui o negócio. Gente, depois eu dou tchau para vocês, tá difícil aqui. Alguns eu vou conseguir, outros eu não vou não. Então, a gente vai observar algumas questões aqui.
né, em que Isaías ele está, como eu posso dizer aqui, como fazia Amós ou Oséias, ele entende o juízo em regra como incursão de um exército inimigo, aquela ideia de que assim, olha, Deus vai punir Israel através dos inimigos. E ele retoma a denúncia de Amós contra a injustiça e a opressão, mas inclui entre os marginalizados, além dos pobres e fracos, um grupo omitido por Amós que não tem defensor na comunidade de direito. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Então a gente percebe que ele é um profeta que não acha legal o povo está passando dificuldade, enquanto, né, tem um pessoal no governo, um pessoal na elite, um pessoal vivendo bem, um pessoal, né, comendo do bom e do melhor, enquanto o povo está passando dificuldade. E isso assim é algo que a gente deveria pensar, porque muitas vezes nós não nos incomodamos com isso. E às vezes, se você até pregar isso, as pessoas dizem que você não está pregando a palavra. É interessante. Quem prega sabe disso, né? Como se assim, pregar contra a injustiça, pregar contra a corrupção política, pregar, por exemplo, quando os soldados chegam para João, e aí, como é que a gente faz? Contente-se com o soldo de vocês. Então a gente percebe que a vida social também é algo que tem a ver com Deus. Deus se importa com isso. Muita gente fica lá no Taramanaia, está só lá no culto, está só na celebração, mas passou por aquela porta, é mentiroso, está entendendo? É uma pessoa que faz coisa que não deve, não tem bom caráter, não é confiável. Eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, porque eu estou falando isso aqui, mas eu também piso na bola. Mas pelo menos aquela ideia de que é o seguinte: estou errado, né? Então, o AI é lançado contra os latifundiários, desculpa, é outro autor, tá, Fernando? Que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, se encontra apenas de novo no contemporâneo Miqueias, né? Então, muito menor espaço ocupa a crítica ao culto, entrelaçada com a crítica social. A culpa não é só da elite, a culpa é de todo o povo. Ou seja, não vem com essa de que só o rico que é vilão, não. Está todo mundo devendo. Eu estou lembrando aqui de um vídeo curtinho que eu vi no meu Twitter, daquela chuva braba do Rio de Janeiro, não essa recente, mas a outra, que a dona estava no valão jogando um monte de saco de lixo, né? Então você vê que assim, o ser humano é desse jeito, rico ou pobre. E aí, o posicionamento frente aos acontecimentos atuais da política externa constitui um outro tema principal da pregação de Isaías. Então ele está sempre ali: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrate, fortes e impetuosas. Mesmo assim, ele combate com paixão no final de sua atuação, todas as tentativas de Israel de se desvencilhar do jugo assírio, através de alianças com o Egito. O que são tais alianças senão sinais da prepotência humana contra Javé? Então aquela questão de, olha, se Deus estabeleceu algo, viva naquele algo. Se Deus está te julgando desse jeito, aceite o julgamento. E se Deus, por exemplo, vai livrar você, Ele não precisa das alianças humanas. Ele é maior do que isso tudo, né? A hora do Senhor foi a vontade dele para a gente. É desse jeito. Eu vou fazer com o Senhor. E aí é importante a gente ter isso em mente. E Schmidt também, ele fala sobre uma controvérsia, né, extremamente controvertida, além das profecias messiânicas, a mensagem sobre Sião de Isaías. Sua interpretação depende em grande parte da definição quanto à autenticidade de textos que prometem a Jerusalém uma vida milagrosa, mais ou menos incondicional, no meio da tribulação. Promete Isaías a Sião uma salvação milagrosa de última hora, ou as promessas que provêm de forma bem genérica a vitória sobre os povos que atacaram Israel, promessas estas que não deixam reconhecer nenhuma situação contemporânea e lembram o motivo do assédio dos povos nos Salmos de Sião, constituem acréscimos posteriores, né? Então é o questionamento de Schmidt. Sobretudo aquelas palavras que introduzem imediatamente, depois de uma ameaça dirigida contra Jerusalém, uma profecia de salvação e esperam de forma mais ou menos explícita por uma mudança radical, são suspeitas de serem acréscimos posteriores. Então é aquela discussão que, no caso, o Clyde discorda. Ele entende que é uma questão sobrenatural, e o daqui, ele está analisando os textos, ele está vendo a estrutura, ele está vendo de um modo técnico.
Eu não sei se deu para perceber a diferença. Um está tendo uma perspectiva mais confessional, e esse aqui está tendo uma perspectiva mais técnica, daquilo que o Carlos estava falando, da diferença do pastor para o teólogo, né? E aí, na maioria das vezes, claro que tem suas exceções. E aí, desconsiderando, vamos lá, será que Isaías tem esperança no Deus que esconde o seu rosto? Não resta dúvida de que juízo e salvação se entrelaçam. A capital corrompida será purificada e receberá no futuro de novo o nome de cidade da justiça, cidade fiel, que antigamente, 9:31, que antigamente merecia. Desconsiderando este texto que brota o novo do juízo, sobre o que existe todas as outras expectativas de salvação, são controvertidas quanto à sua autenticidade. Já que é muito difícil encontrar critérios objetiváveis, independentes da compreensão que cada um tem do profeta, principalmente critérios linguísticos, que exijam a exclusão destes textos dúbios, temos de admitir que eles possivelmente sejam autênticos. E aí, fechando, o que a gente observa, né, é que o futuro soberano não procederá da dinastia de Davi, que está no poder, e que, aliás, terá de enfrentar o juízo. Como Isaías espera aqui a preservação da instituição, mas não a manutenção dos ocupantes do cargo, também de Jerusalém permanece apenas a identidade do local. Proclama um recomeço no Sião. Eis que assento em Sião uma nova pedra angular, a promessa da peregrinação dos povos. Deixa eu ver aqui. Menciona inclusive a fundação e exaltação de Sião, mas não se fala da supremacia nacional de Israel, nem do seu domínio sobre os povos, apenas da instituição do direito e do término da guerra entre todos os povos, por ocasião do encontro com o único e excelso Deus. Então a gente, por exemplo, vai reparar aqui o seguinte, né, para a gente fechar, que o reino de Davi, né, não vai ser do jeito que a gente queria, mas vai ser a dinastia de Davi, a raiz de Davi que venceu, e o livro vai abrir, né? E em relação à questão de Jerusalém, não vai ser aquela Jerusalém, a de hoje, por exemplo, de Benjamim Netanyahu, mas, né, vai ser a Santa Jerusalém, né, que desce do céu como uma noiva preparada para o seu noivo. Pelo menos é o que a gente espera. E aqui ele não chega a fechar, né, essa situação de Jerusalém e de Davi do jeito, né, como eu posso dizer, que se esperaria, porque é muita marretada e salvação, marretada e salvação. Vem destruição ou vem restauração? Né? De onde a gente tem a compreensão de que a restauração está relacionada principalmente a um aspecto mais metafísico, né, do que necessariamente político, humano, histórico, como a gente vê aqui. Fala, Fernando, antes da gente acabar. Mas eu vou no que a Bíblia diz que a segunda volta dele será em Jerusalém e se venderá, criará um vale. Mas o que a Bíblia também diz em Apocalipse é que vai surgir uma cidade descendo do céu. Só dá uma lida lá, Apocalipse. Último livro. Beleza, gente boa? Podemos ir embora com 5 minutos de atraso? Amém. Então tá bom. Grande abraço para todos vocês.